No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Bitcoin, que está em 91,2 mil dólares, então voltou a subir nos últimos dias, o que é bastante interessante. Aí nos últimos 5 dias está com 5% de valorização. Vamos ver no mensal aqui, chegamos na mínima ali em torno dos 80 mil dólares e agora já estamos em 91 mil dólares, então foi realmente um movimento bastante interessante que aconteceu com o Bitcoin. Eu tenho vários assuntos para falar com vocês hoje, certo? Tem vários assuntos pendentes porque eu só estou conseguindo gravar um vídeo por dia, mas então vamos ver se a gente consegue abordar mais de um assunto no vídeo de hoje, que são vários assuntos relevantes. Antes de começar aqui, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e também faça parte da área de membros para apoiar o canal e ter acesso a conteúdo exclusivo. E a primeira notícia que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é o fato de que o maior banco dos Estados Unidos acaba de lançar um produto alavancado de Bitcoin. É um post do Felipe De Martini no x.com e ele diz aí que o banco cujo CEO disse que demitiria na hora, e entre aspas, né, para a frase dele, qualquer funcionário que negociasse Bitcoin. O mesmo CEO que chamou o Bitcoin de, abre aspas, né, fraude pior que tulipas, quando até quem te odeia começa a te apoiar, é que você venceu. E tem aquelas fases, né, o ciclo da aceitação. Primeiro, você quer recusar aquilo, você faz graça, você xinga, você fala mal, mas depois, eventualmente, se é algo que é inevitável, você tem que aceitar, né? E talvez seja isso que está acontecendo com vários grandes bancos, grandes players e até mesmo com o país. O disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, mas são várias notícias muito bullish aí para o Bitcoin. Então, justamente essa frase, né? Quando o seu maior inimigo começa a te copiar, é sinal de que você venceu. E agora, o maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, acaba de lançar um produto alavancado em Bitcoin. Inclusive, tem uma treta interessante envolvendo MicroStrategy que eu quero mencionar, mas isso vai ficar para outro vídeo. Bom, então, o mesmo banco aí que em outros tempos já falou muito mal do Bitcoin, agora está vendendo produtos ligados ao Bitcoin, alavancados para clientes institucionais e sob a sua marca, né? E, depois que a BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, criou o IBIT, que é um ETF de Bitcoin, que se tornou o mais rápido da história, a acumular 70 bilhões de dólares, aí realmente a adoção institucional e o risco reputacional de adotar o Bitcoin, ele mudou totalmente, né? Depois que um dos maiores players do mundo, do mercado financeiro tradicional, adota o Bitcoin, aí, quem é você para duvidar, né? E o JP Morgan vai no mesmo sentido agora. Por que isso é tão importante, então? Porque bancos não fazem o que querem, bancos fazem o que o mercado exige. E se o maior banco, né, dos Estados Unidos está desenhando produtos de Bitcoin, isso significa que a demanda institucional é monstruosa, que os clientes estão pedindo Bitcoin, que o Wall Street está entrando até no risco alavancado, e isso não é adoção, é convergência forçada. E observem também o timing, né? Grandes players, eles não fazem movimentos que não são pensados. E quando a gente vê aí, há pouco tempo a gente estava em 26 mil dólares por Bitcoin, a gente estava numa máxima histórica e agora a gente já vê o preço caindo bastante, né, em torno de 30% desde o topo, vamos dar uma olhada aqui, né, mas caiu mais de 30% aí e agora já se recuperou um pouco, mas os grandes players, eles esperam os melhores momentos para fazerem movimentos. É interessante aí que a gente tem topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos, o que, olhando aqui para o gráfico, é um tanto animador, né? Claro, a gente sempre menciona aqui a dificuldade de prever o futuro. Eu acho que poucas pessoas estavam esperando essa queda, então é importante mencionar aqui, né? Mas de fato é uma notícia muito otimista, né? Não consigo ver de outra maneira. Fiquem à vontade nos comentários para discordar. Bom, então, o JP Morgan não está abraçando o Bitcoin, ele está se rendendo ao Bitcoin. O cavalo de batalha deles sempre foi defender o dólar, defender o sistema bancário tradicional, manter o status quo do crédito e proteger o mercado de títulos. Isso aqui é uma característica muito interessante de bancos, Faria Limers, mercado financeiro, porque quem está ganhando não quer mudar o jogo, quem está ganhando não quer mudar as regras do jogo. Então é natural essa resistência inicial de bancos e de grandes instituições financeiras ao Bitcoin, mas com o tempo é aquela velha história, é uma
É uma questão de incentivos, é uma teoria dos jogos, onde quem não adota o melhor ativo, o ativo que reserva melhor o valor e que se valoriza mais ao longo do tempo, acaba perdendo, e ninguém gosta de perder dinheiro. Bom, então agora eles vendem Bitcoin alavancado com a assinatura deles no prospecto. Isso é literalmente, abre aspas aí, observação do ChatGPT, não conseguimos parar, então vamos ganhar dinheiro com isso. Faz muito sentido, né? Por que isso é ainda mais bullish no meio da queda? Porque o ciclo está corrigindo, ETFs venderam forte, o medo extremo voltou e o preço chegou a bater até menos de 85 mil dólares. E mesmo assim, instituições estão lançando produtos novos, a adoção financeira cresce enquanto o varejo surta e player que mais criticou está oferecendo Bitcoin justamente no DIP. Então, se você está super preocupado, será que o Bitcoin acabou? Será que morreu? Será que tem alguma coisa que eu não estou vendo? Bom, os institucionais, que provavelmente têm muito mais informação do que eu e você, estão desenvolvendo produtos relacionados ao Bitcoin, né? Então, de repente, eles sabem coisas que a gente não sabe e eles estão se movendo nesse sentido. Então, no mínimo prudente ficar atento a esses movimentos do smart money, não é mesmo? Então, isso é o comportamento clássico de mercado e os críticos falam no topo, os bancos compram na queda. O mercado do JP Morgan não dá mais para ignorar, né? O recado, do JP Morgan não dá mais para ignorar. Se o maior banco dos Estados Unidos oferece Bitcoin, fundos vão copiar, bancos regionais vão copiar, clientes corporativos vão pedir, family offices vão entrar, gestores vão se expor e o Bitcoin deixou de ser, abre aspas, uma rebeldia, agora é uma infraestrutura financeira. Então o JP Morgan lança produto alavancado em Bitcoin, o CEO aí que costumava falar mal do Bitcoin agora vende para os clientes e Wall Street está cada vez mais exposta ao Bitcoin com uma demanda institucional explodindo. Então, quando quem te odeia começa a te copiar, aí você pode ter vencido mais uma batalha, né? Porque, lembrando, aqui eu acho que estamos diante de um jogo de longo prazo, né? Quando a gente compara o Bitcoin com o ouro, por exemplo, ainda tem muito chão para percorrer para chegar no mesmo market cap do ouro, mas com a tendência de moedas fiduciárias colapsando e de dívida aumentando, parece que realmente existe um incentivo enorme para o Bitcoin emergir como um dos ativos que potencialmente pode resolver esse problema. Bom, eu já vou seguir aqui para o segundo ponto e novamente eu coloco sempre aqui no ChatGPT para fazer uma análise mais detalhada sobre o post. Outro post aqui do Felipe De Martini sobre a Bolívia, que anuncia que vai integrar o Bitcoin cripto ao sistema financeiro. E bancos agora vão oferecer poupança, cartões e empréstimos em cripto como moeda de curso legal. Olha só, essa notícia aqui também é muito relevante porque é um país soberano aí entrando na corrida do Bitcoin, abre aspas. Você não pode controlar cripto globalmente, então tem que usar a seu favor, disse o governo. Isso vai muito de encontro com a notícia anterior que a gente mencionou. Certos bancos aí, eles estão se rendendo ao Bitcoin e os países também estão se rendendo ao Bitcoin. E é importante lembrar que os bancos e o Estado são os que mais se beneficiam do estado atual das coisas, certo? Políticos e burocratas têm o poder aí de aumentar a base monetária, permitir a expansão da base monetária, e com isso eles se beneficiam via efeito Cantillon e a população acaba pagando a conta via inflação. Então, naturalmente, eles têm essa versão ao Bitcoin, mas eventualmente acaba sendo quase que inevitável e ou você se rende ou você perde dinheiro. Isso está acontecendo com os bancos e aparentemente também com países. Então, agora a Bolívia vai integrar Bitcoin ao sistema financeiro e o efeito dominó então acelerou. A Bolívia acaba de anunciar poupança em Bitcoin, cartões em Bitcoin, empréstimo em Bitcoin e criptomoeda de curso legal dentro dos bancos, né? Você não pode controlar cripto globalmente, então você tem que usar a seu favor, foi a frase dita aí pelo governo da Bolívia. Então isso é uma capitulação estatal, não uma simples regulação, né? Isso aqui é realmente histórico, porque aparentemente, né, era um país muito hostil ao Bitcoin desde 2014. Segundo aqui essa análise com uma inteligência artificial ChatGPT, eles já proibiram o uso, bloquearam exchanges, perseguiram usuários, demonizaram mineração e agora estão integrando o Bitcoin aos bancos, estão transformando o Bitcoin em instrumento financeiro oficial, estão reconhecendo que não dá mais para lutar contra. E quando até os que proibiram começam a adotar, acabou a discussão, né?
Então é realmente mais um movimento que faz parte de um movimento muito maior, que pode culminar na corrida entre bancos, países, grandes empresas, Bitcoin Treasury Companies, indivíduos, todo mundo querendo um pouquinho do ouro digital. E qual que é a questão? O ouro digital ele é escasso, existem no máximo 21 milhões de unidades que serão emitidas aí de Bitcoin e muitos serão perdidos. Então esse número aí, efetivamente, na prática, é muito menor aí do que 21 milhões de unidades. Então o Bitcoin acaba entrando na infraestrutura bancária e não é simplesmente aceitar pagamentos ou regular exchanges, é colocar o Bitcoin dentro dos serviços bancários, o que significa contas de poupança em Bitcoin, cartões de débito lastreados em Bitcoin, empréstimos garantidos em Bitcoin, repasse interbancário usando o Bitcoin. Isso é literalmente transformar o Bitcoin em uma moeda funcional dentro do sistema financeiro tradicional aí do país. E por que a fala do governo é tão importante, né? Abre aspas, você não pode controlar cripto globalmente. Esse é reconhecimento público de um fato que governos evitam admitir. E, na verdade, aqui eu substituiria cripto por Bitcoin, porque a maior parte das outras criptos aí, entre aspas, shitcoins, vamos ser sinceros, são centralizadas, tem vários problemas. Então, quando a gente fala aí de um ativo realmente descentralizado, eu colocaria aqui, eu substituiria a palavra cripto por Bitcoin. E até o ChatGPT aparentemente fez isso aqui também, né? Então, Bitcoin é incontrolável, inevitável e é competitivo demais para ser proibido. Segundo o ChatGPT, né? Claro que inevitável é uma afirmação muito forte, a gente não tem como prever o futuro. Particularmente, eu gosto de trabalhar com cenários e probabilidades, né? Dizer que é realmente inevitável talvez seja, assim, uma informação muito forte, embora aqui no sentido do texto seja totalmente compreensível, né? E quando o Estado entende isso, ele não tenta mais lutar, ele se adapta. Isso pode ser, inclusive, um gatilho do efeito dominó. Claro que não com um país menor, né? Como é o caso da Bolívia, isso talvez não desperte tanto o interesse de outros países, embora possa ser um case interessante, como El Salvador, por exemplo, está sendo, né? Mas eu falei no vídeo passado sobre os Estados Unidos também, que pretende cobrar imposto em Bitcoin, e um percentual desse imposto será utilizado para formar uma reserva estratégica do Bitcoin. E aí sim, a coisa acaba ficando bem mais séria e acaba gerando aí um fear of missing out, né? Um famoso FOMO entre países esses que têm a impressora de dinheiro, então o negócio pode ficar realmente muito sério. Bom, sinais geopolíticos, então países pequenos adotam antes de países grandes, geralmente, e Bolívia faz o que sempre acontece, né? El Salvador, Bósnia, Nigéria, Paraguai, hidrelétrica mais mineração, e agora Bolívia, países menores, geralmente, que não podem competir tanto imprimindo dinheiro, então eles competem com a adoção monetária alternativa. Isso pressiona países maiores. A conta é simples, né? Se vários países começarem a integrar o Bitcoin, os grandes serão obrigados a seguir, senão eles vão ficar para trás, e tem vários países que já estão dando um passo nisso. Eu gosto sempre de mostrar essa notícia aqui de 2024, que mostra os 10 maiores players de Bitcoin no mundo. Então temos ETFs à vista, temos o famoso Satoshi Nakamoto, grandes exchanges, e aqui, né, o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então, na verdade, quando a gente fala de maiores players detentores de Bitcoin, a gente já tem os maiores governos do mundo. Talvez isso não seja tão colocado de forma tão ampla, não está tanto na mídia, porque realmente, se eles disserem que vão comprar pesado, aí o preço sobe, eles vão ter que comprar mais caro, né? Então, não seria muito melhor deixar o assunto, de repente, não tão visível e comprar com preço mais baixo? Particularmente, eu acho que faria muito sentido, né? Então, não necessariamente todas as informações estão públicas, né? O que a gente sabe aqui, segundo a notícia da Exame, é que a China e os Estados Unidos já estão no top 10 detentores de Bitcoin, pelo menos, né? Quando essa reportagem foi feita, que foi em 2024, né? Bom, então vamos voltar aqui para a questão da Bolívia. A gente vê países menores adotando primeiro, é mais fácil de mover uma pequena canoa, uma pequena lancha do que um navio transatlântico, né? Então, geralmente são os pequenos que adotam, pequenas empresas, indivíduos, pequenos países, e depois os grandes aí acabam indo atrás, como eu já falei, JP Morgan, e no vídeo passado também Estados Unidos. Isso acontece no meio da queda, o que realmente também é bastante interessante. Então, enquanto o varejo está em pânico, governos, bancos, instituições financeiras estão voltando aí a alocações, estão voltando com quantitative easing, preparando estímulos, comprando Bitcoin, como é o caso do Texas, El Salvador, por exemplo, e agora
integrando o Bitcoin ao sistema bancário. Isso é o cenário clássico de adoção silenciosa em meio ao medo, né? Então a Bolívia agora integra Bitcoin ao sistema bancário, poupança, cartões, empréstimos, e não dá para controlar aí o Bitcoin globalmente, é o que cada vez mais as pessoas estão percebendo, né? A pressão geopolítica aumenta, o efeito dominó continua e o movimento acontece no meio da queda, o que é extremamente bullish, né? Na minha opinião, na opinião aqui da análise do ChatGPT também, eu quero saber na sua. Será que tem alguma coisa que a gente não está enxergando? Será que o preço vai voltar a cair? Ou não? Foi só uma correção onde as mãos mais fracas venderam na baixa e as mãos mais fortes vão fazer novas posições pensando no futuro, pensando no longo prazo e oferecendo produtos financeiros aí que vem crescendo cada vez mais. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente em alguns indicadores, como sempre. Então, temos aqui o Fear and Greed Index, que é um indicador que eu sempre gosto de mostrar, e a gente falou quando ele chegou em 10, que é muito difícil o Fear and Greed Index ficar muito baixo durante muito tempo. Geralmente, quando ele chega, por exemplo, em 10, que é um patamar muito baixo, ele costuma corrigir para cima. A mesma coisa acontece quando ele chega num patamar de muita ganância, né? Fear and Greed é medo e ganância, né? Então, quando o mercado está muito ganancioso, geralmente costuma corrigir. Quando o mercado está com muito medo, geralmente costuma corrigir também. Quando chegou em 10, eu falei para vocês, não temos como prever o futuro, mas, geralmente, quando esse indicador chega em 10, é comum ter aí um rebalanço, certo? E isso pode voltar a cair, né? Como aconteceu, por exemplo, aqui no início do ano, ali em março de 2025 e abril, então caiu, muito medo, subiu um pouco e depois caiu novamente, né? Isso pode acontecer, mas é muito difícil ficar em medo extremo, em 10 ali, durante muito tempo. Geralmente costuma corrigir. E o preço aí, geralmente quando o preço está muito alto, o mercado está bastante ganancioso. Quando o preço cai muito, o mercado está com bastante medo. Não o smart money, né? Porque o smart money acaba ficando ganancioso quando o mercado cai, justamente, né? E aqui vamos atualizar aqui, então, o Maier Multiple do Bitcoin, que já deve ter subido um pouquinho mais. Está, sim, em 0,83, mas ainda abaixo de 1. Então é um indicador que eu gosto muito, ele é muito simples e geralmente quando esse indicador está abaixo de 1, historicamente foram boas compras, né? Boas compras do Bitcoin. Você não deve olhar simplesmente e somente para esse indicador, nem somente para as informações desse vídeo, por isso que eu sempre faço todos os disclaimers aí, né? Mas é realmente um indicador que eu gosto bastante, inclusive pela sua simplicidade. Observem como o Bitcoin ele se torna menos volátil nesse ciclo, né? Em comparação com outros períodos onde a gente via o Maier Multiple explodindo. Pode ser uma característica aí da adoção institucional e mais séria aí do ativo. Bom, e agora vamos dar uma olhada no MVRV Ratio, que também é um indicador que eu gosto bastante. Vamos fechar a propaganda aqui, né? E está em 1,61, o que é também um patamar interessante. E novamente, essa perspectiva aí, ela é recorrente nos indicadores. É difícil um indicador ficar muito baixo por muito tempo em um ativo que está em uma tendência de alta como o Bitcoin. Então é realmente importante, interessante olhar aqui para esses ativos. Preço do Bitcoin caiu um pouquinho agora durante o vídeo, então chegou aqui 90,9 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha em reais, então ainda abaixo dos 500 mil reais, 487 mil reais. Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber se vocês estão comprando Bitcoin agora abaixo dos 500 mil reais, ou se vocês acham que o preço vai cair ainda mais aqui, né? No anual, realmente, principalmente em reais aqui, chegou próximo da mínima, mas não alcançou aqui a mínima. Então o que a gente está vendo são topos cada vez maiores. Vamos olhar no gráfico em dólar, né, para falar sobre isso, porque é o gráfico que o mundo inteiro enxerga, né? Então, topos cada vez maiores e fundos cada vez maiores. É um sinal bullish aí para qualquer ativo, né? Fundos cada vez maiores e topos cada vez maiores, e isso se repete em cada ciclo. A gente está vendo isso no anual, a gente está vendo isso em 5 anos, a gente está vendo isso no máximo, e aí com ciclos que, por enquanto, ainda se assemelham muito aos ciclos de 4 anos. Existe uma certa profecia realizável aí do fundo até o topo. É muito interessante como esses períodos acabam sendo
similares, né? E eu quero saber, será que teremos ainda uma continuação dessa alta? Parece que é o que está se desenhando, mas novamente não temos como ter certeza, pois só subimos aí desde os 80 mil dólares, então 10 mil dólares, estamos em 90 mil dólares e vamos ficar de olho nos próximos episódios. Novamente, para você não perder nada, então já clique no sininho, clique no like e no hype aí, tudo isso ajuda muito o canal a levar essas informações adiante, ideias de liberdade, tudo que a gente defende aqui no canal. E, novamente, eu considero fazer parte da área de membros, pois eu pretendo me dedicar aí cada vez mais com maior qualidade para vocês e eu preciso aí da ajuda financeira de vocês, é o famoso elogio sincero, né? Você pode achar aí que R$ 7,99 não faz muita diferença, mas se todo mundo ajudar um pouquinho, aí sim a gente vai ter vídeos com cada vez mais qualidade, mais detalhes para vocês, certo? Para acompanharem nesse momento histórico, que é o momento da ascensão do Bitcoin, e é um momento muito interessante na economia global, onde a gente pode ver trocas de moedas e trocas de sistemas financeiros, né? A gente vê as moedas fiduciárias colapsando, a gente vê a dívida aumentando, então é um momento realmente muito interessante. Ninguém pode dizer que é um momento pacato aí da economia global, ainda mais com o advento do Bitcoin e com vários ativos, né? Aqui a gente não fala só sobre Bitcoin, mas também falamos sobre mercado financeiro de uma maneira geral, e quando falamos, por exemplo, de outros ativos, temos o SP500, a bolsa americana, muito próximo da máxima histórica, temos os metais desempenhando muito bem, então é realmente um momento muito interessante para analisar o mercado e eu conto com vocês aí para analisar todas essas informações comigo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem assistiu até aqui, eu sou muito feliz aí com o crescimento do canal. E eu vejo vocês muito em breve, então, no próximo vídeo do canal, provavelmente amanhã, até no máximo amanhã, né? Grande abraço e até mais.